Segundo uma pesquisa que foi publicada no ano de 2020, existe no Brasil 65 milhões de pessoas que confessam ser evangélicas. E por conta desse número, alguns líderes religiosos estão defendendo ou defenderam que o Brasil passou ou está passando por um avivamento espiritual. O avivamento bíblico, o avivamento que nasce do Evangelho, ele tem uma marca inconfundível. Qual é? É a marca do arrependimento. Todas as pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo, que foram regeneradas pelo poder do Evangelho, pela ação soberana do Espírito Santo, essas pessoas, elas têm a marca do arrependimento. Elas abandonam a sua vida pecaminosa, se arrependem, pedem perdão, confessam os seus erros e buscam compreender, a partir do Evangelho, como devem ser o seu novo estilo de vida. O Evangelho é poderoso para transformar coração. O Evangelho, ele muda completamente a nossa vida, o nosso ser. Há uma ruptura com o mundo. A transformação do Evangelho é milagrosa e não pode ser contida. Quando nós temos esse encontro com Deus, que na verdade esse encontro com Deus é provocado pelo próprio Deus, inevitavelmente ocorre uma transformação, porque a graça de Deus é irresistível. Portanto, quando nós pensamos em avivamento, obrigatoriamente nós estamos pensando em arrependimento. Arrependimento que mostra frutos práticos, frutos evidentes, ações efetivas de verdadeiro arrependimento, de verdadeira mudança. Pessoas confessam seus pecados, abandonam os seus pecados, pedem a graça de Deus. Não estou dizendo aqui que a pessoa vai deixar de pecar, de forma alguma, não é isso que eu estou falando. Mas há uma mudança de relação com a vida pecaminosa. Quando a pessoa avivada peca, ela se entristece. Quando o verdadeiro cristão comete um erro, esse erro é considerado como um acidente no percurso da vida cristã. E imediatamente o verdadeiro cristão tem a ação do Espírito Santo em seu coração, provocando tristeza e conduzindo essa pessoa ao arrependimento. Portanto, meus irmãos, números não significa avivamento. Programações não são sinônimos de arrependimento. Eventos, campanhas, não significa exatamente que ali está ocorrendo um avivamento. Obviamente que uma igreja avivada, ela pode fazer campanhas, ela pode promover conferências, eventos, sem nenhum problema. Contudo, o verdadeiro avivamento, sem dúvida alguma, biblicamente falando, é um avivamento marcado pelo arrependimento. E nós podemos perceber isso em Atos, capítulo 1, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, pela ação do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, as pessoas foram impactadas e elas perguntaram para Pedro o que nós devemos fazer para serem salvos. O que o apóstolo Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. E elas se arrependeram. Qual é a marca do verdadeiro arrependimento? Mudança de vida. Elas mudaram de vida completamente. Nós podemos ver isso, biblicamente falando. Então, meus irmãos, nós não podemos confundir avivamento espiritual, avivamento bíblico, com atividades, com números, de forma alguma. Obviamente que o avivamento espiritual produz novo nascimento. A igreja pode crescer numericamente, mas esse não é o sinal mais importante. Não adianta a igreja crescer numericamente se nós não podemos perceber um testemunho público de arrependimento, de mudança de vida, de transformação de vida. A minha oração e desejo é que o Senhor nos conceda um verdadeiro arrependimento, que o Senhor nos conceda a graça de lutar contra o pecado, porque nós somos pecadores, nós erramos. Mas a grande diferença, quando o avivamento opera,
é que a nossa relação com o pecado, ela muda completamente. Antes, o pecado produzia alegria, satisfação no nosso coração. Hoje, quando pecamos, o resultado é tristeza. E pela graça de Deus, corremos até o Senhor, pedindo perdão ao Senhor, pedindo a graça de Deus que Ele nos transforme e mude completamente a nossa vida. Que o Senhor Jesus, pela sua bendita graça, nos conceda o verdadeiro avivamento, para a honra e glória do seu santo nome.